Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Que prazer estar novamente com você, pontualmente 10 horas, 10 da noite em São Paulo, 9 da noite aqui nos Estados Unidos, com mais um programa Na Sua Opinião. Queria agradecer a você essa permissão de entrar na sua casa, queria pedir a você a participação através das nossas redes sociais, através do telefone, porque afinal de contas, o programa é sempre feito pensando em você. E novamente teremos mais um tema polêmico aqui no programa. E hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão, imprensa, censura, poder judiciário, todos esses assuntos aí que infelizmente têm ganhado muita repercussão na mídia e na sociedade brasileira. Por que eu digo infelizmente? Porque quando a gente começa a questionar muito a liberdade de expressão, se houve ou não censura, se a penalidade é justa, não é, se o Poder Judiciário vem aplicando corretamente ou não os parâmetros da liberdade de expressão, do direito de informar, é uma coisa, no mínimo, preocupante para a sociedade. Porque tudo aquilo que a gente discute muito é uma coisa que parece que já não está consolidada, quando, na verdade, a democracia, um dos pilares básicos da democracia, é a liberdade de expressão, é a livre imprensa. É lógico, isso não quer dizer falta de responsabilidade ou de seriedade, mas a livre expressão, a liberdade de imprensa, o Estado democrático de direito deve ser preservado a qualquer custo em nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre esses últimos acontecimentos envolvendo o youtuber, o influencer Monark e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Proibição, ele pediu para tirar as redes sociais do Monark no ar, a Rumble, que é a rede que o mantém ainda, está tentando na justiça se manter e reverter essa decisão. Mas o que a gente vai discutir mais amplamente, e por isso que é muito importante a sua participação, a sua opinião, é sobre como a coisa aconteceu e se é de uma forma justa ou não, no seu ponto de vista, na sua opinião. Então, a nossa pergunta tema, e você já pode participar através do Instagram, está aí na sua tela, você pode deixar a sua opinião, e também através do nosso canal no YouTube. Lá você pode deixar a sua opinião, voltar no Instagram, deixar a sua opinião no nosso canal no YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte: o que aconteceu com o youtuber Monark pode acontecer com qualquer um de nós? Esse é o tema do programa. Mas a pergunta que você vai voltar para o sim ou não é a seguinte: na sua opinião, a censura às falas de Monark foi justa ou não? Então, essa retirada dele do ar, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes quanto ao youtuber, ao influencer Monark, foi justa ou não? Pode votar já através do nosso Instagram e, se você preferir, também através do nosso canal no YouTube. Lá você pode, além de votar, você pode deixar sua opinião também, um pouco mais extenso, o que você acha sobre este assunto. E dando o meu boa noite, já voltando a trabalhar com a nossa querida Rivânia, desejando uma boa noite, um bom programa a todos nós, e que você apresente os nossos convidados que mais brilhantam aí. Boa noite, Rivânia, prazer estar novamente com você. Muito boa noite, doutor Denis. O prazer é meu. Sempre é uma alegria muito grande. Eu não me canso de repetir isso. Estar aqui, compartilhar
tanta informação, tanto conhecimento, aprender tanto com os nossos convidados. É sempre uma alegria imensa. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio, Dr. Denis. Estou, como sempre, muito bem acompanhada nessa noite para esse tema tão polêmico que eu tenho certeza que vai dar o que falar. Muita gente participando já, deixando comentários. E aqui, pertinho de mim, Dr. Denis, ele que não tem papas na língua, ele não se intimida mesmo. Fernando Lisboa, ele é jornalista, digital influencer e escritor. Ele concorreu nas últimas eleições como deputado federal. Fernando Lisboa, muito boa noite e seja bem-vindo. Uma excelente noite, obrigado pelo espaço e vai ser hoje bem acalorado, né? Então, estamos no aquecimento aqui, hein? Com certeza. É só o aquecimento. Ao lado do Lisboa, nós temos Michel Riachi. Ele também é advogado. O Dr. Michel é conselheiro do Fórum do Brasil, especialista em temas como família, aborto, ativismo judiciário, religião e política. Ele adverte sobre as consequências do comunismo. Muito boa noite, Dr. Michel. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por ter me convidado. Nós é que agradecemos, é uma honra tê-lo aqui, recebê-lo na nossa noite, na nossa bancada. Ao lado do Dr. Michel, mais um advogado já conhecido aqui da gente, que tem uma aula para nos dar certamente, Dr. Fernando Salles. Ele é advogado, mestre em Direito, professor universitário em graduação e pós-graduação, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e autor de várias obras na área jurídica. Dr. Fernando, muito boa noite, obrigada por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, boa noite. E temos mais uma participação também, esta online. Ele é mestre em Ciências Políticas pela USP, servidor público estadual, especialista em políticas públicas e gestão governamental, direito público e administrativos e compras governamentais. É o Daniel Araújo. Muito boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. Dr. Denis, é isso. Temos muito o que conversar hoje, certamente mais uma noite em que teremos aula nesse assunto tão importante, Dr. Denis. É verdade. Você é sempre o nosso convidado especial. O mais importante é você e a sua participação. Eu queria pedir para você pode votar através do nosso Instagram, respondendo a seguinte pergunta. Na sua opinião, a censura às falas de Monark foi justo ou não? A censura imposta, a retirada das redes sociais do influencer Monark por parte do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi justo ou não? Você já pode votar e participar. Nós vamos chamar a matéria-tema e, na sequência, voltamos já com a opinião e a participação dos nossos convidados. Pode votar, por favor. No dia 14 de junho, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todas as redes sociais do influenciador digital e podcaster Bruno Ayub Monteiro, conhecido popularmente como Monark. Em sua decisão, Moraes disse que Monark divulgou notícias fraudulentas sobre a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. O descumprimento da lei está sujeito a pena de multa diária. O que eles colocam como evidência são falas minhas no podcast. Uhum. Aí a fala que tava lá como evidência era uma fala, eu não vou lembrar assim de tintim por tintim, mas era algo assim, você vê o TSE prendendo pessoas, você vê o Alexandre de Moraes censurando gente, você vê um monte de coisa absurda acontecendo no Brasil, várias como eu poderia dizer, vários abusos de autoridade acontecendo, e ao mesmo tempo você vê o TSE tentando impedir a transparência das urnas, lutando contra o voto impresso. É mais ou menos isso, não foi essas palavras, mas era isso que eu tava lá no inquérito, era isso que tava descrito, entendeu? Após ter saído do canal do YouTube, o Flow, a empresa Rumble, plataforma conhecida pelo compartilhamento de vídeos semelhante ao YouTube e a favor da diversidade de ideias e da liberdade de expressão, abrigou o podcast Monark Talks. O Rumble consegue obedecer à ordem judicial sem retirar a minha voz da plataforma, afirmou Monark. O influenciador digital também avalia que Moraes tenta calar a sua voz e está conseguindo. E completa: ele, Moraes, pode tentar me prender,
Não sei até onde ele pode rasgar a Constituição e tirar alguém que está tentando fazer oposição política ao poder dele. Sou apenas um cidadão criticando o trabalho de um servidor público. Monark ainda revela que cada vez que eles dobrarem a aposta em promover a ditadura, temos que dobrar a aposta em promover a liberdade. Recentemente, ele disse inclusive que se Moraes quiser rebater as críticas da população sobre sua atuação na Suprema Corte, o ministro estaria convidadíssimo para participar de seu programa Monark Talks. O Movimento Livres lançou um manifesto contra a decisão do ministro de banir as redes sociais de Monark por fake news. No manifesto, o Livres disse que vê com extrema preocupação as constantes decisões do STF contra a liberdade de expressão e o banimento de Monark é semelhante à censura prévia, que é proibido pela Constituição brasileira. Independente das avaliações quanto ao mérito de qualquer discurso, o direito à livre manifestação de opiniões, por mais equivocadas que elas possam ser, é um princípio fundante das sociedades abertas, disse o movimento. O Livres também criticou as decisões monocráticas do ministro do STF, dizendo que, em democracias, opiniões equivocadas são enfrentadas com opiniões melhores e não por autoridades especiais. Na sua opinião, a censura contra as falas do influenciador digital Monark é constitucional? Antes de passar ao nosso convidado, o Dr. Daniel Araújo, só quero reiterar também que qualquer pessoa que teve o nome mencionado ou de alguma forma direta ou indiretamente quiser se manifestar, qualquer autoridade sobre o assunto, também nós estamos à disposição, tanto ao vivo como numa outra ocasião. Não precisa de direito de resposta, nada disso. É só entrar em contato conosco e nós vamos colocar também a opinião da pessoa no ar. Boa noite, doutor Daniel Araújo. É um prazer enorme vê-lo aqui. Boa noite, o prazer é meu. O fato do Monark ter sido cortado, né, de fato gera uma polêmica aí sobre a liberdade de expressão. Mas a gente vive num regime a gente vive numa democracia que tem regras. Se você quebra uma regra, tem consequências, seja no mundo virtual, seja no mundo real. Uma força de expressão, né? O mundo virtual também pode ser real. Mas se você comete um crime no seu dia a dia, fora de casa, ou dentro da sua casa, ou na rede social, você está sujeito à lei. Por mais polêmico que seja essa interpretação, a pessoa tem que arcar com as consequências do que fala. A gente tem a família, não tem? A gente tem as regras da família e para viver em sociedade também a gente tem leis, né? Temos a Constituição. Se você prega contra as instituições democráticas, por exemplo, contra dizer que a fraude nas urnas, você tenta desqualificar as instituições, existem também leis que coíbem isso. Por exemplo, o Código Penal, na Lei 14.197 de 2021, trata dos crimes contra a soberania nacional. Atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem contra instituições democráticas, abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado, contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, interrupção do processo eleitoral e violência política, e contra o funcionamento dos serviços essenciais, sabotagem. Não vamos exagerar aqui e dizer que o Monark
cometeu todos esses crimes, né? Mas há alguma interpretação de que está mais provado do que nunca que as urnas são seguras, né? Que a questão do voto impresso não é algo que é essencial. Enfim, a minha opinião é um assunto polêmico. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não a favor de você cometer crime, né, em nome da liberdade de expressão. Obrigado pela participação do senhor. Eu sei que o senhor está com problema de horário, uma agenda. Mais uma vez, agradeço a atenção do senhor. Uma boa noite. Boa noite, doutor Denis. Eu quero relembrar você pode votar através do nosso Instagram, programa Na Sua Opinião. E a pergunta é o seguinte: a censura imposta ao youtuber, ao influencer Monark, pelo ministro Alexandre de Moraes, foi justa, sim ou não? Eu já queria, dando meu boa noite, agradecer aos nossos convidados e queria passar ao doutor Lisboa, mestre em Ciências Políticas. Doutor, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A opinião do senhor sobre o que aconteceu. A Constituição diz, no artigo 5º, que nós todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou você é igual, ou você é semideus. Ponto. A balança do equilíbrio é essa, não tem outra. Não dá para mim ser mais ser humano do que você. Não dá para mim ser mais que você. Ou somos iguais, ou temos superpoderes especiais, e eu quero um pouco desse poder especial também, tá? Porque, só por um lado. O que acontece no Brasil hoje é que a extrema canhota, né, para não dizer outro nome, eles não esperavam pessoas do outro lado se manifestarem. Então, nós tínhamos uma narrativa de um caminho só no Brasil. Esse é o fato. Então, quando há um contraditório, eles não estavam preparados para o contraditório. Então, o que eles fazem? Eles criam-se narrativas, alimentam-se narrativas que são mentiras e impregnam todo mundo. A grande parte da censura que acontece no Brasil hoje, infelizmente, nós temos o aval da imprensa, que não joga leal com a informação. A informação tem que ser limpa, transparente, e o cidadão que está do outro lado ele tem que ser coerente para discernir entre A e B. O que acontece no Brasil hoje é um cerceamento de um lado que pensa o contrário do outro lado. Mas só um lado apanha no jogo. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu sou criador de conteúdo já há alguns anos. Eu tive Polícia Federal na minha casa, busca e apreensão. Até hoje, 2 anos, eu estou sem receber o que é o meu salário, que é o meu suor, que está apreendido, está retenção nas redes sociais. As redes sociais me arrebentam, eu tenho que mover ações contra as redes sociais, fora a enxurrada de processos que eu recebi. Qual é o meu crime? Simplesmente um cidadão de periferia que saiu da senzala intelectual e que abriu a voz. Falei, gente, eu preciso ser ouvido. Está errado, eu não concordo com isso. Eu sempre deixo muito claro o respeito, porque democracia não é libertinagem, certo? Só que democracia é o quê? É a vontade da maioria e não a minoria. Hoje no Brasil nós temos uma minoria enfiando na nossa goela. Então hoje está muito complicado. Aí você fala, mas eu não posso falar porque eu estou com medo de colocar as palavras. Não, gente, está tudo errado sim, está bagunçado sim. Nós estamos num país onde o cachorro que era natural mijar no poste, é o poste mijando no cachorro. Hoje é o ovo botando a galinha. Me desculpa, não tem como a gente querer maquiar aqui não. Está tudo de ponta cabeça, isso aqui está uma bagunça. Juridicamente, eu converso com o meu advogado, ele para mim e fala, pelo amor de Deus, eu não sei nem para onde ir, porque o que eu aprendi na faculdade, eu não era isso. Os advogados estão perdidos, porque eles não sabem para onde ir. Por quê? Porque eu tenho uma porrada de processo lá. Aí tive o quê? Nesse processo inteiro, depois que eu tive meu canal desmonetizado, meus bens apreendidos, porque é a receita que fica sobre juízo, eu não tenho para onde correr. Eu vou pedir socorro para quem? Fala para mim. É só para Jesus. Jesus, põe tua mão, porque tu sabe. E aí eu descobri. Não adianta você ser negro, pobre de periferia. Se você sair da senzala intelectual e começar a fazer questionamento, você é um problema.
E não interessa se você mora na Zona Norte, se você mora na favela, na periferia, não interessa. Você tem que ser um robozinho, tá? O caso do Monark, ele é muito típico e é muito simples. Por quê? O cidadão que fica em cima do muro, ele não tem posição, ele está sujeito a levar pedrada de ambos os lados. Você tem que ter uma posição. Na vida, temos que ter uma posição, querendo ou não querendo, ou pessoas decidirão por nós. O processo que o Monark está passando hoje é um processo que nos últimos 2 anos ele se omitiu e ele ficou em silêncio, vendo muitas pessoas caírem. Isso é um processo de omissão. O silêncio dele provocou essa reação hoje. Então hoje ele está gritando socorro, mas lá atrás, nos 2 anos anteriores, ele não me viu pedir socorro. Ele não viu o Alan dos Santos pedir socorro. Ele não viu outros criadores de conteúdo pedir socorro. E todos são do aspecto de direita. É inacreditável o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos vivendo momentos sombrios, onde eu sempre deixo muito claro o respeito às instituições, o respeito aos servidores públicos, ok? Mas nós, cidadãos que pagamos imposto, que somos esfolados 24 horas, precisamos de respeito. E nós não estamos tendo respeito em lugar nenhum. Não adianta questionar, não adianta falar, a gente está pondo um debate, chegou no Monarca, chegou numa emissora. Uma emissora teve que pedir arrego. Uma emissora tradicional, eu não era nem nascido, quando essa emissora foi colocada no ar. Eles começaram calando os criadores de conteúdo, chegaram numa emissora. E amanhã pode ser muito pior, irreversível mesmo. E aí eu falo para você, a gente vai pedir socorro para quem? O caso do Monark é só mais um. Eu estou nessa fila, é só mais um. Daqui a pouquinho nós teremos outros casos. Enquanto ninguém gritar em uma só voz, nós seremos sufocados um a um e não teremos para onde correr. Interromper um pouquinho, a gente já volta com você, só para a gente... É que hoje o tempo realmente está escasso, mas tem muita gente ainda para falar. Eu queria pedir a primeira parcial à Rivânia e a opinião de alguns internautas, e na volta nós já vamos falar com os outros 2 convidados. E eu só queria fazer um depoimento aqui meu. Eu sou advogado e sou jornalista. Então, com muitos advogados e com muitos jornalistas que nós estamos falando, a realidade é o seguinte: hoje, tanto o advogado quanto o jornalista, se ele tiver uma posição contrária ao establishment, ele está acuado e com medo, na sua grande e esmagadora maioria. Essa é a verdade. Eu não estou falando aqui que a eleição foi fraudada, mesmo porque se eu tivesse prova eu já teria mostrado. Não estou falando isso. Agora, uma coisa que ninguém consegue esclarecer. Já que o sistema é tão seguro, por que a gente não tem também o voto impresso, que é um sistema a mais de segurança, que é relativamente barato, perto do dinheiro que o governo dá para os partidos em fundo partidário? Já que é tão seguro, vamos colocar uma segurança a mais. Não estou falando aqui que as urnas foram fraudadas, que a urna eletrônica é fraude, não. Mesmo porque a gente precisa de prova para falar isso. Se tiver prova, eu falo, mas não tenho. Mas por que não acrescentar essa segurança? Mas vamos lá. Primeira parcial aqui com a Rivânia e a opinião de alguns dos nossos internautas. Por favor. Vamos lá. A pergunta da nossa enquete é: se a censura, as falas de Monark sobre o ministro Alexandre de Moraes foram justas, essa censura foi justa ou não? 12% das pessoas que votaram até agora acreditam que sim, que a censura foi justa. Já 88% discordam, 88% dizem que não, a censura não foi justa. Tem um comentário aqui que me chamou bastante atenção, doutor Denis, é do papai Kiko, ele está acompanhando pelo canal do YouTube, ele diz: boa noite, acredito que a tendência é entrarmos em tempos de censura novamente. Eu não acredito em meia liberdade de expressão ou liberdade moderada. Pode sim acontecer com todos nós. Que é um complemento aí ao que o Lisboa acabou de falar, e eu tenho certeza que é o que nós vamos ouvir muito aqui ainda, doutor Denis. Ok, você pode voltar e continuar participando. Eu queria, já dando meu boa noite, passar ao doutor Michel também as considerações iniciais dele sobre o assunto. Boa noite, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigado, doutor Denis, prazer em conhecê-los, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu gostaria de ser estritamente técnico sobre esse assunto. Eu vou tirar um pouco a emoção de lado e ser técnico. Tecnicamente falando, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal do Brasil. Se ele é guardião da Constituição Federal do Brasil, em tese,
ele deveria seguir à risca todos os dispositivos da Constituição Federal do Brasil. E se vocês permitem, eu vou trazer um dispositivo que está na Constituição Federal do Brasil, que é o artigo 220, o parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Agora eu faço uma pergunta para o Supremo. Como é que ele consegue desviar desse dispositivo e censurar o monarca, o nome dele, desculpa se eu falei alguma coisa errada, ou algum outro youtuber, ou alguma outra pessoa que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, Constituição Federal do Brasil, Decreto 678, salvo me engano, eles todos estabelecem que é livre manifestação, a manifestação de pensamento. Agora, se é livre a manifestação de pensamento, como é que conseguem tornar ela proibida? Eu, como advogado, não consigo entender. E os advogados, na verdade, com todo respeito à sua fala, meu querido, não estão acovardados, eles estão decepcionados. Porque é uma pena que uma corte, que nem o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, acaba desviando alguns artigos que ela deve amparar e deve fazer valer. É uma pena. E se a gente for um pouco mais além, quando se trata de recursos contra o Supremo Tribunal Federal, não há. Não tem, só Deus. Ou senão, nós devemos procurar a corte fora do país, que eu acho que também vai demorar muito para obter qualquer tutela internacional. Infelizmente, não só eu, como várias pessoas, como muitas pessoas, realmente nós estamos decepcionados com a postura do Supremo Tribunal Federal de, infelizmente, ele não seguir à risca o que a lei lhe facultou de proteger, de amparar a Constituição Federal do Brasil. Muito obrigado. Eu faço só um parênteses, doutor, se o senhor me permitir, antes de passar para o doutor Fernando Salles também. Eu acho que existe, sim, o Supremo ser cobrado e ser fiscalizado. Como a própria Constituição prevê, é o Senado Federal. Agora, a gente precisa saber se quem está lá no Senado Federal tem interesse ou não de fiscalizar atitudes dos ministros do STF. E quem colocou essas pessoas lá, os senadores, fomos nós. Então, nós temos o direito de exigir deles que tanto os ministros do STF quanto os senadores são funcionários públicos. Nós pagamos o salário deles. Então, a gente tem que exigir. Uns foram eleitos, outros são indicados. Mas, de qualquer forma, recebem salário do dinheiro público, do nosso imposto. Então, se a gente cobrar do senador realmente uma postura profissional, atuante, eu acho que a coisa melhoraria. Agora, precisa ver se ele tem vontade política, né? Porque muitas vezes o senador que deveria fiscalizar, ele tem ações pendentes contra eles no próprio STF. Mas isso é uma outra questão. Doutor Fernando Salles, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria das considerações iniciais do doutor sobre o assunto. Boa noite, doutor Denis, prazer estar aqui de novo com vocês. Esse assunto é um assunto que, infelizmente, é triste. E eu acho que o que melhor define essa questão, e vou dizer, tecnicamente, é uma questão política. E o que melhor define foi a frase do ministro Barroso, lá na UNE, no Congresso da UNE, dizendo que ele venceu o bolsonarismo, né? Quando um ministro do Supremo, que foi presidente do TSE, diz uma frase dessa, acabou a questão, né? Aí, ok, eu vou pegar uma outra frase do ministro Gilmar Mendes, isso está na internet, eu não estou inventando nada. Gilmar Mendes disse num programa de entrevista, ele falou, o Supremo dificultou o governo Bolsonaro, mas dificultou para o bem, né? Aí você pega, olha só, a ministra Carmen Lúcia,
que um dia disse, cala a boca, já morreu. Ela proferiu uma decisão dizendo o seguinte, olha, eu sou contra a censura, mas vai valer agora até o fim da eleição para esse caso. Né? Aí você teve, e veja, tudo isso contra um viés de direita. Aí você teve uma decisão, o candidato presidente Bolsonaro entrou com um processo, porque chamaram ele de genocida. Genocida pode. O Lula entrou com um processo porque chamaram ele de ladrão. Ah, ladrão não pode. Quer dizer, você tem uma decisão para um lado, uma decisão para o outro. Isso tudo para dizer o quê? Há um viés político, sem dúvida, no STF. Muito bem, na parte técnica, eu quero dizer o seguinte, não há censura no Brasil. Não há censura, não há previsão de censura. A gente precisa lembrar o seguinte, a Constituição de 88, essa que nós temos hoje, ela veio exatamente no momento em que a gente chama na história de redemocratização. Exatamente por quê? Porque antes dela nós tínhamos censura. Vivemos sob censura. Quem é da minha geração vai lembrar disso. Não é? Então, havia a censura institucionalizada no país e legalizada. A partir da Constituição de 88, foi para mudar, não foi? Acabou a censura. O artigo 5º da Constituição, ela diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E não tem uma condicionante, é livre a manifestação do pensamento. Então, assim, não há um obstáculo. O doutor Michel lembrou aqui do artigo 220, lá, né, que não pode ter censura. Né? E o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos, é livre a manifestação do pensamento. Só não pode ser anônimo. Se eu estou dando a minha opinião, tem que respeitar. O que a Constituição estabelece, né, que inclusive o nosso colega que falou aqui alguma coisa aí sobre essa questão, eu vou lembrar o seguinte, no mesmo artigo 5º, a Constituição estabelece o seguinte, quando você se exceder, você vai responder por isso mediante uma indenização. Né? Você tem a resposta do agravo, no caso dos meios de comunicação, você tem que liberar um espaço igual, né? E indenização em dinheiro. E você deixa para o Código Penal os crimes contra a honra. Né? Então, se o cidadão lá, o monarca, falou uma besteira contra alguém, e esse alguém se sentiu prejudicado, processa. Né? Mas você não pode tirar o programa dele do ar pelo que ele já falou. Porque, na verdade, você está tirando o programa do ar pelo que ele pode vir a falar. É aquele exercício de futurologia que está impregnado no nosso judiciário hoje. Então, ele pode falar alguma coisa, então vamos tirar o programa dele do ar. Não é isso. E o Lisboa lembrou bem, a emissora de televisão está no mesmo risco. Porque deu uma opinião. Veja, eu posso chegar aqui e falar que eu não confio nas urnas eletrônicas. Eu posso. É meu direito, enquanto brasileiro, com essa Constituição. Eu não posso dizer que a eleição foi fraudada porque eu não tenho prova. Mas eu posso dizer que eu não confio no sistema da urna eletrônica. É uma opinião minha. E ninguém pode dizer que eu estou falando qualquer coisa porque é opinião. E a opinião é livre porque é livre a manifestação do pensamento. Essa é a questão. Nós estamos vivendo um tribunal político que simplesmente quis o quê? Derrotar o bolsonarismo, como o Barroso muito bem lembrou na fala dele, espontânea. Muito obrigado. Na verdade, o colega tocou num ponto essencial aí. Porque essas decisões, para o leigo que pega no assunto, é que essa decisão foi tomada porque não existia lei sobre isso. E é lógico que há. Tem o Código Penal, tem legislação em vigor, quem ultrapassou o limite vai ser punido, mas só que ele tem que ter o direito de defesa. Ele tem que poder se defender num processo. Não pode simplesmente ser calado porque o que ele pode vir a falar. Aí, como o colega falou, é futurologia. Isso sempre existiu. A lei estabelece o limite. Não precisa de um paladino chegar e falar, não, olha, se não fosse eu tomar essa providência agora, está perdido, porque não existe lei. Lógico que existe. Eu queria passar agora, se a produção me avisa, por favor, se estiver no ponto, urnas eletrônicas. Vamos ver o que a esquerda e outros candidatos pensaram
sobre urnas eletrônicas um tempo atrás. Na sequência, vamos com o Povo Fala e, na volta, a Rivânia, com a segunda parcial da nossa pesquisa. Pode rodar, por favor. Você pode adaptar a urna eletrônica, já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e, uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidência. Tudo que puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável. E o voto impresso cai nessa categoria. Existem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural. Então, eu sou totalmente favorável a que a gente possa ter o voto impresso nas eleições. Agora, temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a censura contra as falas do influenciador digital Monark sobre Alexandre de Moraes. Na sua opinião, a censura contra as falas do Monark sobre o Alexandre de Moraes foi justa ou não? Foi injusta. Foram injustas porque ele falou uma opinião própria dele. Eu acho que ele não feriu nenhum artigo constitucional e boa parte da fala dele foi tirada do contexto. Eu acho que sim, porque o que normalmente as coisas que ele diz não é opinião, é discurso de ódio. Então eu acho que sim, foi justo no caso dele. Eu acho que é uma pessoa que tinha mais que calar a boca mesmo. Para mim não foi justo não, porque a gente vive num conceito de democracia. E isso implica em liberdade de expressão e opinião, né? No antigo regime governamental, podia-se jogar até bola com a cabeça do antigo presidente, que era arte. Hoje, o sistema mudou muito. Então, eu acredito que a gente pode ter problemas mais adiante, justamente porque eu, por exemplo, não quero ser impedido de dar minha própria opinião, entende? No meu ver, como todo brasileiro tem a livre expressão para se expressar sobre qualquer coisa e qualquer tipo, enfim. Por causa que, se estão censurando ele, o que podem fazer no futuro com outras pessoas, com assuntos tão pouco pequenos? Então, para mim, foi errado. Eu creio que não, porque a opinião tem que ser independente do que você acha, tem que ser sincera. E a opinião dele foi justa, querendo ou não, precisamos aceitar ou não, e temos que ser livres. Livres independente dos comentários, livres independente do que achamos ou não. Então, não foi justa porque foi a opinião dele. Cada um tem a sua. E na sua opinião, a censura é justa ou não? Eu queria, antes de passar a Rivânia, só registrar, nós temos alguns comentários no YouTube dizendo que o debate está sendo unilateral. É que o doutor Daniel Araújo, que tinha o viés mais favorável a essas decisões, que participou brilhantemente no começo do nosso programa, ele tinha um problema de horário, ele não pôde continuar. E nós também entramos em contato com partidos de esquerda para poder participar e o convite não foi aceito. Mas, de qualquer forma, está aberto aqui, nosso programa está aberto para posicionamentos de qualquer pessoa contrária ao posicionamento dos convidados ou das decisões, e não precisa pedir direito de resposta, basta ligar e entrar em contato. Pode entrar em contato até agora, se quiser, pelo telefone. Vamos colocar aí o telefone na tela. Se a pessoa quiser participar, entrar em contato também, pode ligar, não tem problema. Eu queria passar a Rivânia para a segunda parcial da nossa pesquisa e mais algumas opiniões. Por favor, Rivânia. Vamos lá, doutor Denis. Nós tivemos uma mudança grande aqui na nossa enquete. A pergunta de hoje é: a censura às falas de Monark sobre o ministro Alexandre de Moraes é justa ou não? 39% das pessoas votaram que sim, que é justa. A censura é justa. Já 61% afirmam que não é justa. Muitos comentários, doutor Denis, eu vou tentar selecionar alguns aqui. A Márcia Barbosa diz: só pode acontecer com quem não tem ética. A postura do servidor público em questão é pautada nas leis. O Fernando de Almeida diz:
é ele ter criticado as urnas. Qualquer cidadão de bem está criticando. E tem vídeo até dos ministros citando votação de pessoas que depois justificaram o voto por não estarem no país. Ele ainda completa: se fosse só o monarca que duvidasse das urnas, ok. Só que metade da população tem dúvidas sobre essas urnas. O C. Mastro Pietro Júnior diz: totalmente injusta. Estamos vivendo em uma ditadura onde o ditador instituiu crime de opinião. O Alexandre Mendonça Leite, sim, e não foi só com o monarca. Nós temos muitos comentários, doutor Denis, daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns. Doutor Denis. Muito obrigado, Ivane. Eu queria devolver ao Fernando Lisboa e continuar nossa explanação e abordando esse aspecto, que o caso do monarca foi mais restrito àquele posicionamento dele sobre urnas, etc. Mas, dando continuidade à sua brilhante explanação no começo, Fernando, você teria alguma coisa, tá? Hoje, o jogo, né, eu digo que é um jogo político isso. O cidadão simples e comum, que é o do dia a dia, acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, às vezes ele não está nem aí para isso, deixa rolar, tá? Porque isso é um degrau, você vai avançando aos poucos. O que o monarca está passando hoje é um processo de indecisões e de análise política quando ele tinha a plena liberdade das redes sociais. Hoje, nós vivemos num mundo tecnológico. Nós estamos já indo para a Web 3.0, nós estamos trabalhando agora com IA, inteligência artificial, que faz tudo. Olha como o mundo está evoluindo. O sistema bancário hoje, ele precisa da melhor tecnologia para um hacker não pegar um celular, invadir a minha conta dentro de um banco e levar todo o meu dinheiro. Então, eles gastam uns bilhões em tecnologia de segurança. Se você vai comprar esse copo no mercado, você tem que ter um comprovante fiscal desse copo, que sai o lote, sai todo os dados necessários, que se der um problema, você consegue detectar a origem, o lote, a empresa. Tudo que a gente vai fazer sai uma nota e um comprovante. Quando a gente questiona a questão de urna eletrônica, a questão é muito simples, para um bom entendedor, um pinga-letra. Eu só estou indagando, não teria como a gente deixar ela um pouco melhor? Porque os nossos irmãos no Paraguai têm uma que emite. Eu tenho uma pergunta, só uma curiosidade da Santíssima Sagrada Majestosa Urna Eletrônica. Por que só, se eu não me engano, é Bangladesh e Butão que tem a nossa urna eletrônica? Por que os países da América, os Estados Unidos não adquiriu essa maravilhosa, essa tecnologia excelentíssima, magnânima urna eletrônica do Brasil? Por que a União Europeia não juntou o bloco e falou o seguinte: olha, agora a gente vamos pôr aqui na nossa União Europeia a urna mais santíssima e digníssima e perfeccionista do mundo? É um negócio muito louco. Me desculpa. A tecnologia está aí, vai evoluir. Ou a gente vai voltar para a época das cavernas? Olha, não pode questionar porque essa urna, ela tem poderes santíssimos, ela é santa. Então vamos fazer uma santa aí, santa urna. E vamos pôr na parede lá e... Santa Urna, Santíssima, indagável das... Isso virou piada. Isso virou uma completa piada. O cidadão pode questionar, eu questiono do serviço do pedreiro, eu questiono da empresa que fez o copo, eu questiono da empresa que fez o celular, mas a Santíssima, Sagrada, Magnânima Urna, ouse questioná-la. Vocês serão punidos. Shhh. Me desculpa. Está tudo errado. Isso aqui virou uma bagunça. Estão calando milhões de brasileiros. São mais de 58 milhões de brasileiros que estão assim, engasgado. Não desce. Uma hora esse povo vai sair, vai cobrar. Uma hora esse povo vai dar um grito. E quem vai conter uma multidão furiosa? Me explica, quem vai conter esse povo? Você sufoca até um certo tempo. Depois, irmão, que a manada sair para fora, eu quero ver quem segura. Então é isso. Liberdade ou você tem, ou você não tem. Não dá para relativizar a liberdade. Não dá para relativizar a liberdade. Olha, você tem meia liberdade. Ou você tem ou você não tem. Acabou. Isso é fato, é questionável. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com os outros convidados, mas parece que nós temos uma ligação. Boa noite, com quem eu falo? Oi, é o Ayrton. Ayrton, você fala de onde? Eu
falo da cidade de Londrina, Paraná. Um abraço a todo o povo aí do Paraná. E qual a sua opinião sobre o assunto, Ayrton? A minha opinião é que eu acho que todo mundo tem o direito de questionar aquilo que ele não acha justo. Se eu tenho uma urna eletrônica onde ela não me dá a total segurança naquele resultado esperado, naquela pessoa em quem eu votei, por exemplo, eu tenho o direito de questionar sim. Questionar, dar o direito de opinião, eu acho que é o direito livre de todo mundo, né? Agora, a partir do momento que eu começo a produzir ali tipo de comentário sem ter prova, é outra questão. Mas a questão da opinião, ela é livre, é um direito sagrado, previsto na própria Constituição. Até me chamou bastante atenção a fala do professor Iantes, entrevistado aí na rua, onde ele mencionou aí que foi jogar futebol usando a cabeça do ex-presidente, podia e era normal para todo mundo, não é? Mas você questionar qualquer ato contra o Supremo, né, contra outras instituições, isso é veemente repudiado, isso não é permitido nos dias de hoje. Então, o caminho que nós estamos trilhando é para um caminho do futuro bem próximo, onde um programa como o de vocês, ele pode ser censurado por estar fazendo esse tipo de questionamento aos telespectadores. Exato. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. E realmente é o receio, aquilo que eu falava no começo. A gente conversando com vários jornalistas, tem vários colegas jornalistas, vários colegas advogados, a gente nota um receio, a pessoa está cheia de dedos para falar sobre o assunto. E onde isso pode parar? Eu não quero estabelecer nenhum parâmetro, já vou deixar claro, mas o que o Chávez implantou na Venezuela, lá em 99, é muito parecido, infelizmente, com algumas coisas que vêm acontecendo. Volto a repetir, falando, estabelecendo parâmetro entre a ditadura da Venezuela e o regime democrático do Brasil. Mas lá o Chávez chegou a uma conclusão lógica, que era mais fácil ele tentar exercer um controle sobre o judiciário da Venezuela do que negociar com a sociedade e com os políticos. Não estou falando que isso está acontecendo no Brasil agora, mas esse receio que hoje permeia o mundo jurídico e a imprensa, boa parte da imprensa, é preocupante. Mas agora eu queria passar ao nosso convidado também, o doutor Michel. Algum outro ponto que o senhor gostaria de esclarecer, acrescentar? Por favor. Muito obrigado, doutor Denis. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: depois da Constituição de 1988, veio a democracia de uma forma correta. Então, na época não tínhamos celulares, a eletrônica pouco a pouco estava avançando, e hoje nós estamos no ano 2023, que estão inventando tanta coisa bonita aí na eletrônica. Infelizmente, às vezes, o pessoal usa para o mal, mas na época não tínhamos nada disso. E na época, nós íamos lá e depositávamos o voto. Então, nasceu, através da Constituição de 1988, a verdadeira democracia. Infelizmente, retroagiu com o avanço com relação à urna eletrônica, então eu chamo de meia democracia. Não é uma democracia inteira. Por que meia? Porque nós não temos condições de questionar. Na época, nós tínhamos condições de questionar. Por quê? Contávamos novamente os votos, não precisávamos, e claro, dizer que esse voto de um ou do outro, e sim os votos, né, que eram depositados na urna. Então, era uma democracia completa. Mas hoje, eu acredito na meia democracia, porque está faltando esse ponto final. Justamente a contagem dos votos que está prevista, inclusive, na lei. Como falei antes, eu gostaria de ser estrito, em cima da lei, realmente técnico. Eu não consigo fugir da lei. E mais uma vez, infelizmente,
estão desviando esse dispositivo da contagem dos votos. Com o avanço da tecnologia, como o nosso irmão aqui falou, que nós questionamos qualquer coisa hoje, até o pedreiro, até uma conta no supermercado, às vezes a gente vê erros aqui na conta do banco e não sei o que mais, no processo, quantas vezes a gente questiona através de recursos, duplo grau de jurisdição, que nós temos que questionar às vezes para corrigir alguma decisão, e com relação à urna, não podemos questionar? Por que não podemos questionar? Por que esse dispositivo também, infelizmente, está sendo deixado de lado, que é a contagem dos votos? Então, esse é o meu resumo. Eu acho que nós estamos vivendo meia democracia e eu sugiro, com todo respeito a todos que estão envolvidos no processo eleitoral, que estiveram envolvidos, que eu tenho o maior respeito do mundo, que repensem nisso, para a gente pegar e tentar buscar, juntos, todos nós, a democracia por completo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu queria só aqui ler a mensagem enviada através do YouTube da Dirce Macari. Muito obrigado, Dirce, pela sua participação, a sua opinião. Aqui ela fala: ao invés de ajudar o país, o programa como esse só destrói. Jamais. Herança maldita de Bolsonaro. Essa é a opinião de Dirce Macari. E nós sempre temos o maior prazer em registrar todas as opiniões dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho você ainda pode votar, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa pesquisa, mas queria pedir para a Rivânia passar a terceira parcial e mais algumas opiniões dos internautas. Por favor, Rivânia. Vamos lá, doutor Denis. Como eu comentei há pouco, muita gente participando, muitos comentários. E, por enquanto, nós tivemos mais alterações aqui. 48% afirmam que são justas, já 52% não concordam com essa censura, não é justa. Temos muitos comentários, o senhor antecipou a Dirce, temos mais alguns aqui. O Juan Carlos von Edgert diz: triste é ver pessoas pedindo justiça, sendo que o judiciário, neste momento, é parcial, desacreditado e politizado. Em resumo, insegurança jurídica, ninguém seguro inseguro investirá no país. Ele levanta aí algo muito importante, né? Que é a insegurança aí do mundo, olhando para o país hoje na situação em que estamos. O Sérgio Ribeiro, ele se manifesta também no YouTube dizendo: vergonha desse Senado brasileiro, prendam o ditador do judiciário do Brasil. Temos muitos comentários, doutor Denis. Quem ainda não participou, dá tempo de entrar em contato com a gente, ainda votar para a nossa última parcial e deixar o comentário no nosso canal do YouTube ou no Instagram, doutor Denis. Muito obrigado. Daqui a pouco encerraremos a pesquisa, mas ainda dá tempo de você votar. Antes de passar para o doutor Fernando Salles, eu queria só atender mais uma ligação, que parece que já temos alguém na linha. Boa noite. Com quem eu falo? Bem, com o André aqui de Foz do Iguaçu. Tudo bem? Foz do Iguaçu, Paraná em peso, aí acompanhando a nossa programação. Beijo no coração, povo do Paraná. E a sua opinião, por favor? Obrigado, Denis. Primeira vez que eu estou assistindo o programa, já gostei. Toda quarta-feira, 10 horas, estaremos juntos. Denis, olha, eu concordo com algumas coisas, eu até falei com a moça antes, né, que eu concordo com alguma coisa, sim, dessa censura que foi posta para ele, né, porque não se fala só em política. As falas dele foram falas racistas, ele teve falas homofóbicas em alguns podcasts, em programas. Quando eu falo que foi essa censura dele, pode acontecer com nós? Pode acontecer com nós também, mas o Monark não é só sobre política, não é só sobre as eleições, né, que ele falou. Ele foi investigado. Foi investigado por muitas falas dele e, como eu falei antes, com a moça que me atendeu antes, bem querida ela, ele é responsável por uma grande quantidade de pessoas. Ele é seguido por muita gente. E muita coisa que ele fala repercute, né? Vai dar munição para as pessoas também, que não é tão informadas quanto ele, a estar só pegando trechos de alguma coisa e depois replicando
e levando adiante. Então, eu acho que foi injusta, espero que não aconteça com nós também, mas quando fala se a gente for abranger muita coisa, ele falou muita coisa infeliz. Sim. E por isso ele foi censurado. Não foi só por política, não. Foi muitas coisas se a gente for olhar lá atrás. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, um abraço a todo o povo aí do Paraná. Queria passar rapidamente ao doutor Fernando Salles, nosso tempo está acabando, para as considerações finais dele, e depois a gente volta com o encerramento da nossa pesquisa. Por favor, doutor. Bom, para encerrar, só quero dizer o seguinte, inclusive com relação àquela telespectadora que falou aqui, quando você aceita uma ilegalidade contra o seu inimigo, amanhã pode voltar contra você. Esse é o ponto. Não é ser bolsonarista, ser petista, ser lulista, não é essa a questão. A questão é que nós estamos vivendo uma ilegalidade diante da lei e da Constituição. Esse é o ponto. Você vai aceitar isso porque você não gosta do Bolsonaro, amanhã vai ser contra você. E pode contar com isso, porque vai acontecer. Né? Tá escrito. Correto. Então, esse é o ponto. Nós não estamos pensando aqui no lado da política apenas. A questão é a legalidade. E a ilegalidade a gente não tem visto aqui. Para encerrar, vou dizer uma coisa. Quando a gente fala de futebol, a gente diz o juiz bom, o árbitro bom é aquele que não aparece. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, doutor. Rivane, é o encerramento da nossa pesquisa. E ainda rapidamente, se tiver mais alguma opinião dos internautas, por favor. Doutor Denis, muito equilibrada a nossa enquete hoje. 48% das pessoas que votaram acreditam que a censura é ok, é justa. Já 52% discordam dessas censuras, falas de Monarque sobre o ministro Alexandre de Moraes. Doutor Denis, muitos comentários. Eu quero, na verdade, aproveitar esse tempinho para agradecer todos que participaram, mesmo aqueles que nós não conseguimos ler os comentários. Nós lemos fora do ar, nós acompanhamos todos que participam e nós somos muito gratos pela sua participação, você que nos acompanha. Doutor Denis. Eu também queria agradecer muito a você que participou, que votou, que mandou sua opinião. E você que só assistiu, mas não participou, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando, você pode assistir novamente a este programa, como qualquer outro programa já exibido, através do nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E queria agradecer a você, Rivânia, aos nossos convidados, e já vou fazer uma sugestão. Se os convidados toparem, como não deu tempo da gente abordar uma série de assuntos, temos outras matérias também, eu queria sugerir aí a produção entrar em contato e organizarmos a parte 2 desse programa, continuar esse debate aí. Espero que eu possa contar aí com o brilhantismo dos nossos convidados para a continuação do programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e, querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente com mais um programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.